Então, assim, o mercado hoje está precificando uma coisa bastante pessimista, o caos. Olha que interessante. O Lula nem precisa fazer um bom governo. Se ele fizer um governo mais ou menos, né, ou não tão ruim quanto o mercado está esperando, eu não tenho dúvida nenhuma que a bolsa já sobe. Olhando para o cenário político e também para as empresas, assim, o que você tem olhado, o que você espera, assim, Olha, o que tudo indica, 2023 é tiro, porrada e bomba, né? Salve-se quem puder, volatilidade 1000. Eu acho que, com certeza, né, a renda fixa vai estar muito atrativa. Isso não só para pessoa física. Então, a gente conversa muito também com o escritório de assessoria, né? Como a gente lida muito com pessoa física, os escritórios de assessoria são sempre a ponta que a gente está sempre muito ligado, quais são as estratégias, enfim, das mesas. Então, hoje, basicamente, os grandes escritórios estão pivotando o cliente de renda variável para renda fixa, o que é natural, porque você quer manter esse cliente, a perenidade desse cliente, a mortalidade do cliente reduzida na renda fixa, isso tende a ser menor. E aí você começa a ver também outros grandes gestores, né? Por exemplo, o Jacursky falando essa semana que é muito mais fácil tirar dinheiro do mercado, do governo do que do mercado. Então, quer dizer, para os institucionais, para fundos, enfim, também é muito mais fácil de você operar a opção de entregar o resultado que está aí. Você tem boas opções na renda fixa hoje. Só que, para nós que somos colecionadores de ações, nós somos colecionadores de empresas, é justamente em momentos como esse que o mercado acaba precificando também o pessimismo em empresas que são muito boas. Então, ele vai penalizar os bons, né, e os maus, os ruins, né, as empresas não tão boas assim. E eu acho que vai muito do investidor ter essa sensibilidade de quanto desse pessimismo já está no preço. Porque assim, não se engane, o mercado é expectativa. Se você já prevê que, pô, vai passar essa PEC aí kamikaze, não sabemos de quanto ainda. Sei lá, tendência de inflação, a taxa de juros já inverteu de novo, quer dizer, estamos prevendo, dependendo do cenário, a taxa de juros continua subindo. Então, assim, o mercado hoje está precificando uma coisa bastante pessimista, o caos. Olha que interessante. O Lula nem precisa fazer um bom governo. Se ele fizer um governo mais ou menos, né, ou não tão ruim quanto o mercado está esperando, eu não tenho dúvida nenhuma que a bolsa já sobe. Que é sempre em função da taxa de juros, enfim, a curva volta a cair de novo, e aí, obviamente, que você, trazendo ao valor presente, as empresas ficam mais interessantes, né? Então, eu acho que basta que o cenário não seja tão ruim quanto a gente está prevendo, para que, de novo, a gente tenha um bom ramp-up aí da bolsa. Então, o que a gente faz é respeitar a nossa única regra. Tá abaixo do preço teto, compra. É o que a gente está fazendo. A gente nunca deixa de comprar. A diferença é saber calibrar, obviamente, a velocidade com que você vai fazendo isso, né? Então, sempre tentar não torrar o seu caixa todo de uma vez, que é muito tentador. Então, pandemia, no terceiro circuit breaker, eu já tava, meu Deus, preciso lançar put inteiro, vou pegar a taxa. Já não tinha mais o caixa. E quando é que caiu o dividendo no banco? Nossa senhora, tá uma loucura. Então, você saber fazer essa dosagem do seu caixa, né, esse manejo também vai ser muito importante. Mas quem investe em ações, não deixar de comprar, não desistir. A gente já está vendo excelentes oportunidades, né? Então, você vê aí com bancos, né? O pessoal tava com uma expectativa, puta, taxa de juros sobe, banco lucra pra caramba. O que aconteceu foi justamente o contrário, né? Você tem um efeito, primeiro, de provisão. O Bradesco teve uma queda aí recente de, sei lá, pior queda desde 98, alguma coisa assim, tava lendo em alguma matéria. E você fala, cara, será que tá tão ruim assim? Ou isso é o excesso de pessimismo falando mais alto e fazendo preço? Se esse for o caso, tem que comprar, é uma boa oportunidade. Só que aí, obviamente, você tem que saber que você está abrindo mão de uma rentabilidade pré-fixada hoje para ter o potencial de você multiplicar isso muitas outras vezes daqui 3, 4, 5 anos. Então, se você não tiver esse perfil e você estiver satisfeito com uma taxa pré-fixada de 13%, 14%, o caminho natural, e acho que a grande maioria dos brasileiros se encaixam aí, vai para a renda fixa. E aí as ações, né, como diria Warren Buffett, voltam para as mãos dos seus verdadeiros donos, né? E é o que a gente vai continuar fazendo. Acredito que agora comprando com mais intensidade do que a gente fez ao longo desse ano aqui. Eu penso que o mercado muitas vezes está ou super otimista ou super pessimista. E esses são os momentos que abrem essas janelas de oportunidade, né?
Então, pô, tá super interessante renda fixa, mas também tá muito interessante o mercado de ações. Pois é. A diferença é que a renda fixa vence. E Exatamente. quando vencer, provavelmente você já vai ter perdido o tempo, porque as exatamente. ações, principalmente de boas empresas, não tem Pois é. vencimento, né? Por que não ter os dois, né? Geralmente a gente quer ter 100% numa ponta e aí vender no pico e aí, pum, aí vou para a máxima oportunidade. Nem sempre isso é possível, né? Então, se você tem, de novo, uma caixinha do curto e médio prazo, pô, para a sua reserva de oportunidade, reserva de emergência, excelente, né? Você vai rentabilizar bastante esse seu caixa. Se você tem algum objetivo de médio prazo, por exemplo, quero construir uma casa, começar a construir uma casa daqui 3 anos, quero fazer um intercâmbio, tenho o planejamento de casar. Se você tem algum planejamento, algum objetivo a ser cumprido numa janela de 3 a 5 anos, já tem esse recurso já tem um destino definido, não pensaria 2 vezes. Vai para a renda fixa e seja feliz. Agora, se você tem aquele dinheirinho que sempre sobra, você larga na poupança, você contribui ali religiosamente com aquele fundo de previdência vagabundo, que daqui 10 anos não vai te render nada, faça isso na bolsa. Eu não tenho dúvida nenhuma que dinheiro de longo prazo na bolsa é o maior potencial, é o exponencial de você multiplicar o seu capital. Mas, de novo, nem todo mundo tem, para nem todo mundo sobra também, né? Nem todo mundo chega na terceira caixinha, que é a caixinha do longo prazo. Então, para quem conseguir chegar na segunda, mantém ali na renda fixa e tá tudo bem, né? Paciência. Eu acho que também tem um ponto de que as pessoas falam, putz, mas quando é que eu vou ter o retorno? E você não tem essa previsibilidade com ações. Exato. É diferente da renda fixa, que é mais atrativo. Pô, o vencimento daqui a tanto tempo, a taxa que você vai receber é essa, ponto. Sim. Só que a pessoa também não está pensando em quanto vai estar a inflação. Exato. Não tem esses outros pontos que acaba pensando também, né? Exatamente. É complicado. Vocês conhecem o experimento do marshmallow? Eu adoro finanças comportamentais, né? Explica muito mais o investidor do que as pessoas imaginam. O comportamento, ele às vezes fala muito mais alto do que a racionalidade, na maioria das vezes. Então tem um experimento, não lembro de qual universidade que é, provavelmente Harvard, enfim, em que eles colocam várias crianças, assim, isoladamente, né, uma de cada vez, numa sala, tá sendo monitorada, e aí a professora, enfim, a pessoa que tá lá, fala, olha, eu vou deixar aqui pra você um marshmallow, e eu vou sair rapidinho, eu já volto. Se eu voltar e você não tiver comido o marshmallow, eu te dou outros 2. Aí a criança entendeu, beleza, entendi. A professora sai, enfim, a pessoa sai da sala e a criança começa a ficar desesperada, vê o marshmallow ali na frente. O que ela faz? A maioria das crianças come o marshmallow. Mesmo sabendo que em um determinado momento era só esperar, ela teria mais 2. Então, explica muito do comportamento do investidor, né? Às vezes as pessoas preferem melhor um pássaro na mão do que 2 voando. É muito a filosofia, né, de investimento brasileiro. Então, para que eu vou correr risco se eu tenho aqui uma taxa de juros de 13,75? Se eu já tenho agora aqui essa taxa. Eu já tenho agora. Para que eu vou botar isso a perder? Né? Isso é fruto, obviamente, de anos e anos de ciclo de taxa de juros lá estruturalmente alta, né? Então, enquanto isso não dá, infelizmente, a gente vai catequizar muitos poucos investidores, né? Para longo prazo, efetivamente. Mas acho que hoje estamos melhores do que estávamos há 5 anos atrás. Acho que hoje tem muito mais gente prestando atenção no mercado, entendendo que a gente tem sim oportunidades, que o segredo é você, de novo, manter a constância. Então, manter a constância, não tem problema você ter ali a sua renda fixa para os seus objetivos de médio prazo, mas não largue a bolsa. Não precisa ser um ou outro, não é um né? ou outro, tem os dois. É a soma né? O momento acho que é propício de você ter os dois, não perder nenhuma das 2 oportunidades aí. Perfeito. A bolsa tá caindo, as pessoas saem da bolsa. Dá o desespero, sai. Aí vai pra renda fixa. Aí tipo, tá sempre comprando na máxima e vendendo na mínima. Exatamente. Aí o título vence, geralmente no momento que a taxa de juros tá caindo, o cara ganhou uma grana, tá capitalizado, o que ele faz? Vai pra bolsa, que de novo não tá no seu pico máximo de oportunidade, que é no momento máximo de pessimismo. Então é aquele velho ciclo que se repete, né, de você comprar na alta e vender na baixa. Isso acontece, de novo, é comportamental. Comportamento, né? Ciclo de investimento, ele sobrepuja esse ciclo econômico, o ciclo político. Você olhando para o longo prazo, médio e longo prazo, você vai estar bem, né? Corrigindo a inflação, enfim, ganhando do CDI, pelo menos, né? Do IPCA, e tendo uma remuneração aí em dividendos, né? É o que a gente acredita. E o Brasil é um mercado de muita oportunidade ainda, né? A gente evoluiu muito nos últimos 5 anos, tem muita coisa ainda para evoluir, né? Então a gente continua acreditando bastante no nosso país,
apesar de todos os desafios que a gente tem para enfrentar aí nos próximos 4 anos.